A geometria sagrada tem intrigado e fascinado culturas ao redor do mundo desde tempos imemoriais. Presente em monumentos, templos e artefatos de diversas civilizações antigas, esses padrões geométricos não apenas refletiam a matemática avançada dessas culturas, mas também simbolizavam crenças espirituais profundas. Esses enigmáticos desenhos e proporções continuam a ser estudados e admirados, sugerindo que os antigos possuíam um conhecimento que transcendia o material e alcançava o espiritual. Neste vídeo, exploraremos os mistérios da geometria sagrada em várias civilizações antigas, desde as pirâmides do Egito até os templos da Grécia, revelando os segredos que esses padrões podem esconder. As pirâmides de Gizé, a perfeição do Pi e do Fi é um dos exemplos mais icônicos de geometria sagrada na história. A Grande Pirâmide de Quéops, em particular, incorpora a razão áurea, Fi, e o número Pi em suas proporções. A base da pirâmide e sua altura original estão relacionadas de forma a expressar o valor de Pi, enquanto a proporção entre a altura da pirâmide e a metade de sua base aproxima-se do valor de Fi. Esses cálculos sugerem que os antigos egípcios possuíam um profundo conhecimento matemático, usando-o para conectar a arquitetura ao cosmos. Stonehenge, o círculo mágico da Inglaterra localizado na planície de Salisbury, Inglaterra, é outro exemplo impressionante de geometria sagrada. O monumento, composto por círculos de pedras gigantes, parece ter sido construído para alinhar-se com fenômenos astronômicos como o solstício de verão. As proporções geométricas e a disposição das pedras indicam um conhecimento avançado de astronomia e matemática entre os construtores. Stonehenge continua a ser um enigma, com pesquisadores buscando entender o significado e a função exata desse monumento ancestral. O Partenon, a harmonia da proporção áurea situado na Acrópole de Atenas, é uma das obras-primas da arquitetura grega e um exemplo sublime de geometria sagrada. Os arquitetos do Partenon empregaram a proporção áurea, Φ, em sua construção, resultando em um edifício que reflete a perfeição e a harmonia. As proporções entre as diferentes partes do templo seguem a sequência de Fibonacci, um padrão que aparece repetidamente na natureza. Esse uso da geometria sugere que os antigos gregos viam a matemática como uma forma de capturar a ordem divina no mundo físico. Teotihuacan, a cidade dos deuses, uma antiga cidade localizada no México, é famosa por suas pirâmides monumentais e por seu planejamento urbano rigorosamente geométrico. As principais avenidas e pirâmides de Teotihuacan foram dispostas de acordo com alinhamentos astronômicos precisos e relações geométricas específicas. A Pirâmide do Sol, por exemplo, possui dimensões que sugerem um conhecimento profundo de Pi e de proporções matemáticas avançadas. Esse uso da geometria na organização da cidade reflete uma visão cosmológica que conectava a arquitetura ao universo. A flor da vida, o símbolo universal da criação, é um dos símbolos de geometria sagrada mais reconhecidos, encontrado em templos e artefatos de diversas culturas antigas, incluindo o Egito, a China e a Índia. Esse símbolo consiste em múltiplos círculos sobrepostos, formando um padrão de simetria perfeita. A flor da vida representa a interconexão de toda a vida e a harmonia universal. Suas proporções e formas são consideradas sagradas, refletindo a estrutura fundamental do universo. Esse símbolo continua a ser estudado como um exemplo poderoso de como a geometria sagrada foi usada para expressar conceitos espirituais profundos. Os yantras indianos, geometria sagrada no hinduísmo. No hinduísmo, os yantras são diagramas geométricos usados em meditação e rituais, representando diferentes aspectos do divino. Cada yantra é composto por formas geométricas, como triângulos, quadrados e círculos, dispostos em padrões específicos que correspondem a energias espirituais. O Siri Yantra, por exemplo, é um dos mais complexos e poderosos, consistindo em 9 triângulos entrelaçados que formam um total de 43 triângulos menores. Esses símbolos geométricos servem como ferramentas para a meditação, auxiliando na concentração e na conexão com o divino.
A geometria das catedrais góticas. A luz divina encarnada às catedrais góticas da Europa, como a Catedral de Notre-Dame em Paris, incorporam a geometria sagrada em seu design arquitetônico. A proporção áurea e outros princípios geométricos foram usados para criar estruturas que não apenas eram esteticamente belas, mas que também simbolizavam a luz divina. Os vitrais dessas catedrais, muitas vezes dispostos em padrões geométricos complexos, filtravam a luz de maneira a criar uma atmosfera espiritual e inspiradora. A geometria sagrada nas catedrais góticas representava a tentativa de criar um espaço que refletisse a ordem divina na Terra. A geometria dos mandalas, círculos de harmonia. Os mandalas, usados em várias tradições espirituais, especialmente no budismo e no hinduísmo, são representações geométricas do universo. Compostos por círculos concêntricos e outras formas geométricas, os mandalas são usados em meditação para promover a harmonia e o equilíbrio interior. A simetria perfeita dos mandalas reflete a crença de que o cosmos é organizado de forma harmoniosa e que essa ordem pode ser acessada através da prática espiritual. Esses desenhos geométricos têm sido usados por séculos como uma ferramenta para a introspecção e a conexão com o sagrado. A proporção áurea nas pinturas do Renascimento. Durante o Renascimento, artistas como Leonardo da Vinci e Michelangelo incorporaram a proporção áurea em suas obras, utilizando-a para criar composições equilibradas e harmoniosas. A geometria sagrada influenciou a maneira como esses artistas concebiam o espaço e a figura humana, resultando em obras que são não apenas visualmente impressionantes, mas que também evocam uma sensação de ordem e beleza universal. A Mona Lisa, de Leonardo, é um exemplo famoso onde a proporção áurea foi utilizada para posicionar os elementos-chave da pintura, resultando em uma obra que transcende o tempo. A Cidade Proibida, harmonia e simetria na arquitetura chinesa. A cidade em Pequim é um exemplo magnífico de como a geometria sagrada foi aplicada na arquitetura chinesa. Construída de acordo com princípios geométricos rigorosos, a disposição dos edifícios e pátios segue uma simetria perfeita, refletindo o equilíbrio entre o céu e a terra, yin e yang. A arquitetura da Cidade Proibida simboliza a ordem cósmica e o poder imperial, com cada detalhe planejado para representar a harmonia universal. Esse uso da geometria na arquitetura mostra como as civilizações antigas integraram matemática, espiritualidade e poder político em seus espaços sagrados. Os geoglifos de Nazca, linhas de mistério no deserto. Os geoglifos no Peru são enormes desenhos geométricos traçados no solo do deserto, visíveis apenas do alto. Essas linhas, que formam figuras de animais, plantas e formas geométricas, têm intrigado arqueólogos e pesquisadores por décadas. A precisão das linhas e a complexidade das figuras sugerem que os Nazca possuíam um conhecimento avançado de geometria e astronomia. Alguns estudiosos acreditam que essas linhas poderiam ter servido como calendários astronômicos ou como parte de rituais religiosos. O significado exato dos geoglifos de Nazca permanece um dos maiores mistérios arqueológicos da América do Sul. O Templo de Borobudur, geometria no budismo na Indonésia, é uma das maiores estruturas budistas do mundo e um exemplo impressionante de geometria sagrada. Construído em forma de mandala tridimensional, Borobudur consiste em 9 plataformas sobrepostas, decoradas com centenas de estátuas de Buda e painéis de baixo relevo. A estrutura segue um plano geométrico rigoroso, representando o caminho da iluminação espiritual. Cada nível do templo simboliza uma etapa na jornada espiritual, culminando na estupa central, que representa o Nirvana. Borobudur exemplifica como a geometria sagrada foi usada para criar um espaço que não apenas é grandioso, mas que também guia o praticante em sua jornada interior. A geometria sagrada tem desempenhado um papel fundamental nas civilizações antigas, servindo como uma ponte entre o mundo físico e o espiritual. Através de proporções matemáticas e padrões geométricos, essas culturas antigas expressaram suas crenças mais profundas sobre a ordem universal e a conexão entre o homem e o cosmos. Hoje, esses enigmas geométricos continuam a fascinar e inspirar, lembrando-nos do poder do conhecimento ancestral e da busca constante pela harmonia e compreensão do universo.
Ao explorar a geometria sagrada nas civilizações antigas, descobrimos um mundo onde a matemática e a espiritualidade se entrelaçam, oferecendo-nos uma visão mais profunda das culturas que moldaram a história da humanidade. Até a próxima!